E pessoal, eu confesso pra vocês, Jake Paul contra Nate Diaz me surpreendeu. Eu não sei se foi porque o UFC desse sábado foi um tanto fraco, meio morno, a luta do Corey Sandhagen contra o Rob Font só não deu mais sono do que assistir Oppenheimer sem Monster, mas eu confesso que Jake contra Nate superou as minhas expectativas. E digo isso porque eu sinceramente achava que ia ser um massacre. Eu achava inclusive que ia acabar rápido, que o Jake Paul ia nocautear o Nate Diaz dentro de 5 rounds. E eu tinha esse pensamento porque para todos os lados, tanto de pessoas de fora quanto de pessoas de dentro do camping do Diaz, tudo que se ouvia é que o cara nem sequer estava treinando sério. Parecia que ele só queria pisar no ringue, coletar o pagamento dele e ir embora, independente do resultado. O Ed Hearn, grande promotor do mundo do boxe, disse que assistiu o Nate Diaz treinando e ele falou que dentro de 4 rounds o Jake Paul ia acabar com ele, que acreditava que o Nate Diaz era só um porco indo pro abate. Já o Esquiva Falcão, que treinou com o Nate Diaz, disse coisa ainda pior, falou que ele tava péssimo, horrível. E quando começou a luta real, que o Jake Paul partiu pra cima do Nate Diaz como se fosse o Vitor Belfort com TRT em 2013, eu já tava pensando, eita, o Nate Diaz então vai entregar logo no primeiro round, sofrer poucos danos e ir embora com um bolso milionário. Mas no fim das contas não, o Nate resistiu àquela pressão inicial do Jake Paul e conseguiu sobreviver todos os 10 rounds. E não só isso, mas entregou uma luta divertida. Obviamente estamos falando de um Nate Diaz quase 10 anos depois do seu auge, lutando com um cara 12 anos mais novo e que ainda tá lutando no seu próprio pátio. O Jake Paul já provou que é no mínimo um boxeador profissional iniciante. Mas convenhamos, você e eu não acessamos o site pirata para assistir uma luta técnica. A gente foi pelo entretenimento. Era justamente isso que eles propõem em entregar, entretenimento. E não queira negar, foi uma luta divertida. O Nate Diaz levava uma surra do Jake Paul no início do round, aí depois ele voltava que nem um zumbi, colocava pressão no Jake, e aí no quinto round teve o knockdown do Jake Paul, que o Nate Diaz caiu que nem jaca podre no chão, de cara no chão. Aí depois tinha momentos que o Diaz crescia na luta, que ele colocava pressão, aquele cardio infinito dele, aquele volume de golpes, ele começava a marchar pra frente contra o Jake Paul. Mas aí a gente volta àquilo, né? Um dos principais pontos fracos do Nate Diaz. Se no MMA ele já não tinha punch, tinha mão de almofada, imagina agora com as luvas de boxe, que são bem maiores do que as do MMA. Então mesmo com todo aquele volume de golpes, o Jake Paul saiu da luta praticamente ileso, sem nenhum arranhão. Teve ainda algumas provocações do Diaz, enfim, foi uma luta divertida, eu confesso que me diverti assistindo. E na parte técnica não tem muito o que discutir, o Jake Paul dominou, mas eu confesso que eu esperava bem menos do Nate Diaz. Acho inclusive que ele deu mais trabalho pro Jake Paul do que o Anderson Silva. Mas vale lembrar que se o Nate Diaz já é mais velho, 12 anos mais velho do que o Jake Paul, o Anderson Silva é 10 anos mais velho do que o Nate Diaz. Mas o interessante é que, apesar da derrota, o Nate Diaz já plantou a semente para manter essa narrativa contra o Jake Paul ainda viva. Antes de começar a luta, ele quis deixar bem claro e ainda falou: independente do resultado, eu quero que vocês tenham certeza que esse cara não sabe lutar. Traduzindo o que ele quis dizer, se fosse uma luta de MMA ou sem as limitações das regras do boxe, o Jake Paul ia levar uma surra do Nate Diaz. E aí, no último round da luta, o Nate tentou encaixar uma guilhotina e, segundo o Jake, ele realmente deu uma apertada. Obviamente, isso é ilegal no boxe, não preciso explicar isso. Mas aí já cria aquela narrativa de, se fosse no MMA, o Nate Diaz teria finalizado. E o Nate sabia que tinha interesse por parte do Jake em fazer uma luta de MMA na PFL, entre os dois. Tanto que assim que a luta acabou, que o Jake Paul venceu, a primeira coisa que ele falou no microfone foi em fazer essa luta na PFL, valendo 10 milhões de dólares. Pra mim não ficou muito claro se o Diaz topou ou não, mas eu acho que se ele não topar, não vai sobrar muita coisa pra ele fazer no mundo das lutas fora do UFC. Se ele quer continuar lutando e ganhando muito dinheiro fazendo isso, o Jake Paul é a melhor e talvez a única opção disponível pra ele. Isso sem falar do submundo, né, que é boxe sem luvas e MMA sem luvas. O Nate, na semana da luta, ainda disse que talvez pudesse voltar ao UFC, mas depois dessa derrota pro Jake Paul, eu confesso que não vejo o Dana White aceitando o Nate Diaz de volta, promovendo um cara que perdeu pro Jake Paul para enfrentar, sei lá, Conor McGregor e outras estrelas. Mas curiosamente, existe uma opção B tanto pro Jake quanto pro Nate que pouca gente tá dando atenção,
que é o Jorge Masvidal. Vejam só, se por acaso essa luta do Nate contra o Jake não sair no MMA, na PFL, eu acho que cada um dos dois pode acabar fazendo uma luta contra o primeiro BMF, o Masvidal. Tanto o Jake Paul pode enfrentar o Masvidal num box, e aí seguiria toda a mesma narrativa das outras lutas que ele fez contra atletas do MMA, e no caso do Nate até seria mais interessante, porque seria a conclusão daquela luta que não teve um final próprio lá no UFC 244, que valeu o cinturão BMF, o primeiro cinturão BMF, mas acabou com a interrupção médica em favor do Jorge Masvidal. Enfim, é isso que eu tenho pra falar. No fim das contas, o UFC desse sábado foi morno. O Corey Sandhagen venceu o Rob Font, mas eu acho que não convenceu a ponto de merecer uma revanche contra o Sterling. Eu acho que o Merab ainda tá na frente pra disputar esse cinturão. Sem falar que ainda tem o Henry Cejudo, que tá querendo voltar. Pra falar a verdade, eu acho que o mais interessante do UFC desse sábado foi a vitória da Tatiana Suárez, que tem tudo pra, talvez até o final do ano, ou início do ano que vem, disputar o cinturão e ser a grande nova estrela do MMA feminino. Tem muita gente falando da Tatiana Suárez, e agora com essa vitória contra a Jéssica Andrade, eu acho que ela pode ganhar ainda mais notoriedade. E acho que é isso, pessoal. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.